Shabbat Shalom a todos meus irmãos que têm nos acompanhado a cada estudo, a cada live. Deixa eu consertar aqui. A cada live, graças ao Eterno, Baruch Hashem. Motivo de muita alegria, meus irmãos, nós estamos aqui para agradecer ao Eterno por esse momento tão especial de Shabbat. E o Shabbat é um pedacinho do mundo vindouro. Um pedacinho do mundo vindouro, a qual o Eterno, assim, a cada semana nós temos um pedacinho do mundo vindouro, que é Shabbat. E nós iremos nessa noite de Shabbat estudarmos um pouco sobre essa porção que será ministrada ao amanhecer desse dia. Deixa eu consertar aqui um pouco. Isso. Será ministrada amanhã na Praça José Bastos, em Itabuna, Bahia. E a porção dessa semana é Shabbat Nahamur, o Shabbat da Consolação. O que é o Shabbat da Consolação? O Shabbat é o primeiro Shabbat após o 9 de Ave, de Tisha B'Av. E o Shabbat da Consolação fala daqueles que têm a mensagem do Eterno de proclamar as boas novas ao nosso povo, né? Então, assim, irei fazer uma tefilá, uma oração, e nós falaremos um pouco sobre essa paraxá, essa porção semanal que será assim ministrada amanhã na praça. Irei fazer uma tefilá. Avinu Malkeinu, Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu entro em Tua presença, em nome de Yeshua Mashiach. Eu quero Te agradecer, Pai Eterno, por essa oportunidade de Shabbat, estarmos em Tua presença. Que o Teu Rua, meu Pai, possa guiar meus lábios. Tudo qual for ensinado aqui, não seja somente palavras, mas que seja em poder, para edificação e para esclarecimento, meu Pai. E assim, Pai Eterno, eu Te suplico em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, essa paraxá, ela é rica. Essa paraxá, Moshe, ele rogou o Eterno para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Então, o que acontece? Nesse Shabbat, dia 25 de julho de 2026, 11 de Ave de 5.786 da criação. A paraxá Vayet Hanan, ela é lida logo após Tisha B'Av, no chamado Shabbat Nahamur, o Shabbat da Consolação, quando também se inicia um período de consolo com a leitura da Haftarah. O que é a Haftarah? A Haftarah é a porção do profeta que cai justamente nessa paraxá, a qual nós iremos assim ler essa porção de Haftarah, que é o livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, capítulo 40 de Isaías, do versos 1 até o 26, para a nossa meditação, o Eterno falando com o seu povo. Console e continue consolando meu povo, diz o seu Deus. Diga ao coração de Jerusalém, proclame a ela que já está completo seu tempo de serviço. Sua culpa foi paga e ela já recebeu da mão de Adonai o dobro
por todos os seus pecados. Uma voz clama, abra uma entrada no deserto para Adonai. Nivele uma via em Arava para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados, que todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, que os lugares acidentados sejam planados, e as escarpas se tornem planas. Então a glória de Adonai será revelada, toda a humanidade em conjunto a verá, pois a boca de Adonai se pronunciou. Uma voz diz, proclamem, e respondo, que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como relva, toda a sua glória como as flores do campo, a relva seca e a flor murcha, quando o vento de Adonai sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como a relva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Você que traz as boas novas a de Sião, vá para uma montanha bem alta. Você que traz boas novas para Jerusalém, proclame com toda a força de sua voz. Não temas em gritar bem alto. Fale às cidades de Jehudá. Aqui está o seu Deus. Eis que vem Adonai Elohim. Com poder e seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, e seu prêmio está diante dele. Ele é como um pastor que alimenta o rebanho. Junta seu cordeiro com o braço, trazendo-o junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha à mãe. Quem já contou as águas do mar? Mediu os céus com régua, calculou o peso do pó da terra, pesou as montanhas em balanças, ou as colinas em seus pratos? Quem mediu o espírito de Adonai? Quem é seu conselheiro, seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar e lhe informa o que precisa saber? O que informa o que precisa saber? Ou lhe mostra o discernir? As nações são como uma gota em um balde, grãos de areias em balanças. As regiões costeiras são minúsculas como um grão de areia. O Líbano não seria suficiente para preencher, nem seus animais seriam bastante como oferta queimada diante dele. Todas as nações são como nada, ele as considera como menos que nada. Com quem então vocês comparariam a Deus? Com que padrão vocês o avaliariam? Como uma imagem feita pelo artesão, que os ourives cobre de ouro, e para a qual modela as correntes de prata. Um homem pobre demais para apresentar uma oferta. Escolhe um pedaço de madeira que não apodrecerá. Então procura um artesão de qualidade para preparar uma imagem que não tombará. Você não sabe? Já não ouviram? Já não foram avisados desde o princípio? Não entendem como a terra foi feita? Ele, o que assenta acima do círculo da terra ou do globo, para quem seus habitantes parecem gafanhotos, estende os céus como uma cortina, esparrama-os como uma tenda para morar. Ele reduz os príncipes a nada, os regentes da terra ao vazio. Mal são plantados, mal são semeados, mal lançado as raízes no solo.
Quando sopra sobre eles, eles secam. E o vento os leva embora como palha. Com quem então vocês me compararão? Com quem me pareço? Pergunta o Altíssimo. Voltem os olhos para os céus. Veja quem criou estas coisas. Ele traz seu exército em sequência. Chama cada um pelo seu nome. Por meio de seu grande poder e de forma absurda, nenhum deles se perde. Porque você clama, Adonai? Porque você clama, Jacob? Porque você diz, Israel? Meu caminho está escondido de Adonai. Meus direitos são ignorados por meu Deus. Vocês não ouviram, não sabem, que o Deus eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se esgota? Seu entendimento não se pode ser sondado. Ele revigora os exaustos e dá força aos fracos. O jovem pode se enfraquecer ou cansar. Até mais os capacitados podem tropeçar e cair. Mas os que esperam em Adonai renovarão as suas forças. Voarão alto como com as asas de águia. Quando correm, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. Então, meus irmãos, essa Haftará, essa leitura do profeta Yeshayahu, capítulo 40, traz para nós a importância de nós proclamar sobre a verdadeira palavra do Eterno. Proclamar, não só proclamar, mas falar de forma como está escrito. E nós sermos honestos com as Escrituras. Falar para o nosso povo. Não só falar, mas também viver conforme o Eterno determinou. Porque a maior forma de nós ensinarmos não é somente falar, mas é através de nossas vidas. É através de nossas vidas que nós vamos criar o nosso povo ciúme para voltar para Deus. Para voltar para o Deus que assim os elegeram. Para cumprir a sua promessa, a qual o Eterno fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, nessa paraxá dessa semana, né, da consolação, a qual nós lemos no dia 9 de Ave, sobre os acontecimentos que teve nosso povo, não foi algo uma coincidência como os muitos acham, né? Como relatei na quarta-feira, o nosso povo nessa data, aproximadamente nessa data e alguns exatamente na data, o nosso povo teve muitos acontecimentos trágicos, né? Muitas fatalidades aconteceu. Primeiramente foi os 10 espias, né? Foram enviados 12 espias e 10 deles agiram com incredulidade, com falta de fé. Justamente foi nesse período de 9 de Ave, a qual também o primeiro templo foi destruído no ano 586, antes de Yeshua, por Nabucodonosor, nessa mesma data, nesse mesmo período. No ano 70, também foi destruído o segundo templo, né? Também teve a rebelião de Bar-Coba, a qual foi ungido o rei Poaquiva, ungiu ele como Machia, e se rebelou contra o exército romano, a qual foi massacradamente destruído todos eles. Tudo nesse período, não há coincidência, há um sinal, né? Há um sinal que o nosso povo assim coloca como memória para não esquecer. E também traz também relatos também que o nosso povo foi expulso da Inglaterra, foi expulso da França, foi expulso da Espanha. Tudo nesse período de 9 de Ave, né? E traz também memória também, segundo os nossos sábios, falam que nesse período o Machia ia nascer nesse período,
Por quê? Porque automaticamente, quando você se arrepende, nasce a esperança. E quando se fala de esperança, fala de Mashiach, fala de Yeshua. Porque Yeshua é a nossa esperança. Yeshua é a nossa redenção. Então, nessa paraxá, ela tem o nome de Shabbat Nahamu, o Shabbat da consolação. É o Shabbat que o Eterno consola o seu povo. É o Shabbat que o Eterno manda os proclamadores da mensagem, das boas novas, proclamar aos ouvidos do seu povo. Não só em palavras, mas em buscar viver conforme a Torá ensina, conforme Yeshua ensinou a cumprir a Torá de forma plena, pelo Ruach HaKodesh. Não cumprir a Torá pelo legalismo, porque o legalismo ele exclui a graça. O legalismo dá a entender que você é justificado pelos seus atos, pelas suas forças, pelos seus méritos. E automaticamente que você pensa dessa forma, você está excluindo a graça. Você está excluindo a Rua. Você está excluindo Yeshua. Então, essa paraxá, ela traz para nós também que Moshe, ele trouxe novamente para o povo os 10 mandamentos para lembrar. Relembrando novamente, antes de entrar na terra prometida, as 10 palavras, os 10 pronunciamentos de Hakadosh Baruch. E esses pronunciamentos, uma vez que nós assim internalizamos, uma vez que assim nós colocamos dentro de nosso coração, nós não seremos destruídos conforme as outras nações. Porque a própria Paraxá fala que as outras nações que não se submeteram a Deus foram destruídos da face da terra. E Deus fala, fale com eles para não se comportarem como as outras nações a qual eu destruí. Então isso traz para nós relatos, meus irmãos, relatos que aconteceu no deserto, que nós devemos assim tomar como exemplo, para nós não agirmos como agiu aqueles 10 espias, aqueles 10 cabeças, aqueles 10 líderes, com falta de fé, com incredulidade. E o maior perigo de nossas vidas é quando nós somos apertados e nós perdemos a fé. Então, aqueles 10 espias, eles agiram com incredulidade, com rebelião contra o Eterno. E por causa de uma rebeldia, e por causa de uma rebelião dos 10 espias, o nosso povo ficou andando pelo deserto durante 40 anos. E todas as vezes, meus irmãos, que nós agimos fora do propósito de Kadosh Baruch, nós assim vamos passear um pouco antes de chegar ao propósito que Deus quer. Nós vamos penar um pouco. Nós vamos retardar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Porque segundo os nossos sábios, o nosso povo, para entrar na terra, os dias que eles poderiam entrar na terra, a distância era de 20 dias, estourado um mês. Eles iam entrar na terra, ia tomar posse. Ele ia tomar posse de uma herança que o Eterno prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, porque eles agiram com rebeldia, com falta de fé, eles não entraram. Quem entrou na terra foi os seus descendentes, as suas sementes. E mesma coisa, meus irmãos, em nossas vidas. Todas as vezes que nós agimos contrariando a voz do seu Criador, a voz de Deus,
ele vai assim postergar também aquilo que ele tem para nós. E muitas das vezes nossos olhos não verão aquilo que ele tem para nos abençoar. E isso é sério, isso traz para nós. Por isso que Moshe, quando ele faz um discurso, conforme a paraxá anterior, ele deu um discurso trazendo em lembrança a repetição. Trazendo em lembrança a repetição, porque trazendo lembrança e repetindo novamente, para o povo não esquecer. Para o povo não esquecer. E por incrível que pareça também, essa paraxá ela bate justamente pós o 9 de Ave. Pós o de Tisha B'Av, o período de Tisha B'Av. Por quê? Porque é necessário nós não esquecermos. Porque todas as vezes que você esquece de algo que você puniu, que você foi punido, você volta a praticar de novo. Você volta a errar de novo contra seu Deus. Mas a partir do momento que você mantém em memória, em lembrança, como um aprendizado, você não volta mais a praticar, porque você não quer novamente que aconteça com você o que aconteceu no passado. Então, o nosso povo tem esse mérito, tem de todos os momentos de sua história que lhe trouxe dor, que lhe trouxe angústia, eles colocam como memorial. Para quê? Para sofrer novamente? Não. É mais do que isso. Para que eles viessem a agir diferente, como seus antepassados agiu e trouxe as consequências. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que nós, toda a nossa decisão, toda a nossa atitude vai ter uma consequência. Tudo que vem, eu estava conversando com um rapaz ontem, cortando o cabelo, eu falei assim, tudo que vem no ser humano é consequência. É a lei da semeadura. A lei da semeadura, se você semeou, você vai colher. Se você semeou em prol das coisas de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, diz lá a palavra do Eterno, se vocês não desistir, vocês colherão, se eu não me engano está lá em Gálatas, vocês colherão aquilo que vocês plantaram, que vocês semearam. Mas se vocês desistir, vocês não vão ver. Então nós estamos nesses últimos passos de se apresentar o Mashiach. O nosso Consolador, a nossa esperança, é o que vai trazer a redenção. É o que vai trazer, como diz lá em Lamentações, traz alegria como naqueles dias, renova os nossos dias como no passado que o Senhor se revelava ao seu povo. Isso que nós devemos pedir a Deus hoje, que Ele nos renove. Porque que Ele nos renove com a tua Sheriná, com a tua presença. Que Ele nos renove novamente com aquele primeiro amor. De quando nós recebemos a Ele, nós tínhamos aquele entusiasmo de ler, de estudar, de buscar as madrugadas. Renove, Senhor. E que essa palavra também seja para também nossos irmãos e Erudim, os nossos irmãos judeus. Que nós não possamos ficar preocupados em debater com eles. E mostrar para eles que nós somos judeu. Gentil é gentil e judeu é judeu.
Judeu vive como judeu e gentil vive como gentil. Agora não é gentil praticando o pecado, é gentil praticando Torá, mas mantendo a sua identidade. Porque o poder de Deus alcança gentil e judeu. O apóstolo Paulo diz, é Deus somente dos judeus e não dos gentios? Você que está querendo viver como judeu, você está criando para o nosso povo. Você está roubando a sua identidade. Você está usurpando aquilo que não é seu. Uma identidade que não é sua. E você vai ganhar os nossos irmãos judeus, não é querendo ensinar ele, porque eles são o povo do livro. Você vai ganhar ele, vocês vão criar ciúme a ele. É vocês buscando não querer provar nada a eles. É você querer se relacionar com Deus naturalmente. A partir do momento que você se relaciona com Deus, você vai cumprir a Torá, você vai cumprir as festas, você vai cumprir os preceitos que é para você. Tem preceitos que não é para o gentio, tem preceitos que é para judeu. E nem todo judeu, nem todos os preceitos que estão na Torá é para todos os judeus. Tem preceito na Torá que é para Corrim. E Yeshua mesmo não cumpriu todos os preceitos da Torá. Yeshua não cumpriu o preceito de levar o seu filho, porque ele não teve esposa. Os preceitos que cabia ao que era casado, Yeshua não se casou. Então tinha preceitos que Yeshua não cumpriu porque não era para ele. Então tem preceitos na Torá que não é para você gentio. Não é para mim gentio. É para judeu de sangue. E alguns judeus têm preceitos que é só para Corém, sacerdotes. Então como é que eu vou, gentil, provocar ciúme ao meu povo? É eu me relacionando com Deus e cumprindo a Torá mediante o Ruach HaKodesh, mediante Yeshua. Não por força, nem pelo legalismo. Porque o Eterno, ele tira a Torá dele do livro e coloca em seu coração. E quando ele coloca em seu coração, você cumpre sem peso. Você cumpre com alegria. Porque você sabe que você está cumprindo o que é santo. Mas quando você quer usurpar aquilo que não é seu, você quer usurpar uma identidade que não é sua, você está criando antipatia. E fala, não, aquilo ali está fora. Então, meus irmãos, o verdadeiro proclamador da mensagem das boas novas tem que saber proclamar, tem que saber ensinar, tem que saber evangelizar ao judeu e não judeu. Tem que saber proclamar. Porque você não pode querer que as pessoas entendam. Você não pode querer que as pessoas entendam o que não é para elas entenderem. O que não era para elas praticarem. Então essa paraxá de Shabat Nahamu, que será ministrada amanhã na Praça José Basta, a partir das 10 horas até as 12. E também amanhã nós estaremos assim agindo na ação social, distribuindo cachorro quente amanhã, cachorro quente. Amanhã estaremos distribuindo cachorro quente na Praça José Bastos. E também em frente à rodoviária nós estaremos amanhã também distribuindo um cachorro quente. E também as mantas, As mantas para aqueles que estão com frio, aqueles que estão sofrendo, É uma doação, Baruch Hashem. Então o Eterno tem assim abrido as portas, o Eterno assim tem tocado antes mesmo das irmãs chegar, a pessoa já sei o que vocês querem. Vocês querem manta. É para doação. É para doação, Então o Kadosh Baruch Hu, ele está no controle de todas as coisas, E nós sentimos felizes porque a direção do Senhor, ele é perfeita.
A direção do Senhor não deixa dúvida, né? E é nessa direção que nós estamos. Estamos aqui não para agradar homem, nós não estamos aqui para ser elogiado por ninguém, mas estamos aqui para agir de forma ação social tzedaká. É agir com generosidade, agir com generosidade automaticamente vai gerar generosidade. Agir com justiça, você com certeza vai também, as pessoas vão agir com você com justiça. Isso aí é automático, isso aí é lei. Né? Se você age com amor, você terá amor. Né? Então, irei fazer assim uma tefilá e estarei concluindo assim essa prévia dessa paraxá que será ministrada amanhã na Praça José Bastos, Itabuna, Bahia. Ministério nas praças. Né? E em breve estaremos assim colocando novidade. Em breve estaremos colocando novidade para vocês. Né? Estamos com um projeto firme, um projeto sólido, um projeto de como é que eu posso falar, um projeto de sustentabilidade, né? Um projeto de sustentabilidade longo sobre a área social. Né? E a todos vocês que têm nos assistido, continue orando pelas nossas vidas, orando por esse ministério nas praças. Né? E o intuito é levar as pessoas saúde, é levar as pessoas a se reconectarem novamente ao Criador. De maneira nenhuma é apresentar o nosso achismo, o nosso querer, mas apresentar a palavra de Deus. Vocês não vão ouvir nesse canal, o canal Ministério nas Praças, vocês não vão ouvir nós falarmos de instituição, de sistema, vocês não vão ouvir a gente ensinar a instituição a vocês. Aqui, no Ministério nas Praças, é Torá, os profetas e a Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento, e os escritos. Né? E aquilo que os nossos sábios falam que esteja em harmonia com a Brit Hadashah, nós estaremos também trazendo aqui também. Mas aquilo que não tiver de acordo ao que Yeshua ensinou, né? Ao que Yeshua ensinou, nós não traremos aqui. Né? E o objetivo é alcançar pessoas, é alcançar vidas. É alcançar vidas diferentes. Nós não estamos aqui só para dizer às pessoas que Jesus a ama. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas elas a aprenderem a ter um relacionamento com Deus. Né? Elas voltarem novamente ao que o primeiro homem vivia. Um relacionamento com o Pai. Né? E automaticamente, quando a pessoa ela tem um relacionamento com Deus primeiro, são apresentados os seus direitos e deveres. Quais são os seus deveres? Cumprir. E os direitos? Os direitos estão tudo estabelecido no código da vida que é a Torá. Então aqui nós não iniciaremos primeiro nas praças as pessoas guardarem Torá, guardar a lei, não. Nós ensinaremos as pessoas nas praças a se reconectarem com Deus, a ter um relacionamento primeiro com Ele. E automaticamente vai despertar nas pessoas esse desejo de ter um relacionamento com Deus. E a partir desse desejo de ter um relacionamento com Deus, Deus vai mostrar a ela a vontade dele. Porque é assim que é um relacionamento. Um relacionamento você não começa logo saber os seus deveres. Né? Você primeiro conhece. Você conhece a futura esposa. Você conhece primeiro a sua futura esposa ou futuro esposo. E depois que está conhecido, caminhando, aí começa a vir aos poucos os seus deveres, as suas obrigações, né?
É natural as coisas de Deus. É pelo Rua, é pelo Espírito. Porque tudo aquilo que é forçado tem, 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 tem prazo de validade. Mas aquilo que Deus coloca no coração, que o Eterno coloca na leve, no coração, ninguém tira. Ninguém. Então eu irei fazer uma tefilá, uma oração, e nós estaremos assim atualizando mais coisa amanhã, quando estivermos na praça, quando estivermos fazendo a distribuição da ação social Tcedacá. Nós estaremos colocando aí em nosso site, o site que pertence ao ministério é no Instagram, no Facebook e no YouTube. Esses três está sempre atualizado para assim atender a todos aqueles que assim tiver curiosidade em conhecer o ministério, né? E também compartilhe, se inscreva em nosso canal, que assim você compartilhando, você se inscrevendo, você estará assim levando com que as pessoas, que esse sinal seja, que esse canal seja assim, o canal seja assim direcionado para as pessoas assistirem, né? Então eu agradeço a todos vocês, aqueles que têm se inscrito no canal, no YouTube, aqueles que têm nos seguido, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E fazer um tefilá, Avinu Malkei, no Shabbat Shammai, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de falar da tua grandeza, que o teu Rua, meu Pai, possa falar no coração de cada um de forma clara, de forma, meu Pai, convicta, e que assim, meu Pai, cada um seja abençoado, meu Pai, pela tua presença, pelo teu esclarecimento. E a mim, meu Pai, que estou aqui, junto com as minhas irmãs, meus irmãos, que possamos estar cada vez mais empenhado em fazer a tua vontade, conforme o Senhor quer, meu Pai. Nos dê força, nos dê razak, nos dê a noite em paz em tua presença, que os teus malá, os teus santos anjos estejam acampados ao nosso lado. Abençoe nossos familiares, nossos amigos, nossos clientes. Abençoe Itabuna, o prefeito dessa cidade, Augusto Castro, seus secretários, vereadores, as cidades circunvizinhas também, meu Pai. Rogo por Israel, meu povo, e eu que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai. E assim, meu Pai, te suplico em nome de Yeshua, o meu Rei. Amém. Amém. Então, a todos vocês que nos acompanhou, Shabbat Shalom e até amanhã às 10 horas, diretamente da Praça José Bastos. Shalom, shalom.